A verdadeira origem da humanidade. Mundo racional. Eles saíram do mundo racional e entraram por uma planície que não estava pronta para entrar em progresso. E começaram a progredir por conta própria, fazendo uso da vontade, por a vontade ser livre. E tudo veio descendo. Quando a parte da planície começou a se deslocar, os seres foram perdendo as virtudes e essas foram se reunindo, formando-se a princípio uma luz fosca, origem do Sol. E tudo veio descendo. Essa luz fosca, com o tempo aumentando, começou a esquentar a planície e com o calor começou a sair da planície uma resina. Conforme o calor aumentava, foi ficando empolada, torrada e com a intensidade do calor virou cinza. E a outra parte se transformou em goma, que foi amolecendo até virar água, a causa da existência da água e da terra. Água, planície que virou água. Terra, resina que virou cinza. Aí veio a extinção dos racionais em cima do início da água e da terra, sendo os que se extinguiram em cima da planície transformada em goma, depois água, formaram o sexo masculino. E os que se extinguiram em cima da resina transformada em cinza, geraram o sexo feminino. A infiltração da água no início da terra. Houve a incubação da água dentro da terra, daí ficou choca. E tudo que choca fabrica vidas, sendo a água a fábrica de vidas. Não havendo água, não há vidas. E começaram a nascer do chão com forma de animal, como outro vegetal qualquer, que depende da água para poder viver. Nasceram do chão como outro bicho qualquer. No início eram monstrinhos. A vida sempre em transformações de formas diferentes. Tudo se transformando de uma forma de vida para outra, por tudo estar fora do seu estado natural de ser. Foram se desenvolvendo e ficaram os monstrengos, porque eram quadrúpedes. Em cada fase dessas tem um longo histórico dos acontecimentos e do desenvolvimento de cada período desses, que eram bem longos. E tudo isso esclarecido minuciosamente pelo racional superior, um ser supremo do mundo de nossa origem, o verdadeiro Deus, que esclarece com base lógica toda a trajetória desse mundo que surgiu como consequência dos seus próprios habitantes. A fase dos monstros já andavam curvados. A fase dos monstrões já andavam mais ou menos em pé. A fase dos monstrondontes foram se desenvolvendo aos poucos. A cada período desses tem um grande histórico do que passaram em cada classe. E a fase do bicho racional, conhecida como o homem da pedra, viviam em tocas e malocas, fase do desenvolvimento do artifício. A fase do início de selvagens, a natureza proporcionando todo o desenvolvimento, por a natureza ser a dona de todos os feitos e de todas as vidas. A fase dos selvagens e entrou na natureza a fase do animal racional. A fase do civilizado é a fase do auge do desenvolvimento do artifício pelo pensamento, pela energia elétrica e magnética, em que aí está o desenvolvimento do artifício. Essa é a fase espacial, a fase do terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio.
Chegou na natureza a fase racional do terceiro milênio, sendo essa a fase do desenvolvimento do raciocínio. O primeiro milênio foi a energia magnética desenvolvendo a visão, e daí o desenvolvimento da imaginação para a formação do artifício que são as letras e palavras, e tudo, enfim, da mecânica material. E o segundo milênio foi a fase do desenvolvimento do pensamento pela energia elétrica, para o aperfeiçoamento da fala e de tudo, que a língua ficou presa sem se movimentar durante todas as fases, até que a natureza completasse o seu trabalho de ensinamentos para aprenderem a movimentar a língua. E hoje, com ela bem desembaraçada. Daí surgindo as belezas artificiais, a mecânica do aperfeiçoamento e a mecânica celeste. E agora, o terceiro milênio, o desenvolvimento do raciocínio por a fase natural da natureza ser racional, a mecânica racional. No raciocínio são encontradas todas as soluções precisas e necessárias para as causas dos males da vida existentes. Por ter chegado a época da fase, por tudo ter o seu tempo e hora certa. Chegou o tempo da fase para desenvolver o raciocínio pela energia racional, que desenvolvido liga-se à origem que é racional. Assim é o raciocínio, chamado epífise ou célula pineal, que ninguém sabia sua verdadeira função. Agora, na fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio para a volta do habitante do mundo racional, que estava materializado em forma de máquina do raciocínio, para o mundo racional. Terminando assim a classe do animal racional. Que o habitante do mundo racional é a causa da existência do raciocínio, porque não há efeito sem causa. Esses esclarecimentos com base, com lógica, sem mistérios, sem enigmas e sem fenômenos, todos eles definidos no conhecimento de cultura cósmica racional nos livros Universo em Desencanto. Pedidos pela Caixa Postal 78.019, Belfor Roxo, 26.150, Rio de Janeiro. Telefone 767-2888, DDD 021. Esse é o contexto da energia racional, desenvolvendo o raciocínio na fase dele, a fase racional. A fase em que todos vão passar a se conhecer, a saberem quem são, o porquê que assim são, de onde todos vieram e para onde vão, como vieram e como vão para o mundo racional. Aqui, o mundo racional. A origem dessa deformação racional por não haver efeito sem causa. Se existe esse mundo que nós habitamos, é porque existe o outro que deu consequência a esse. Parte que uns tantos entraram que não estava pronta para entrar em progresso, fazendo uso da vontade por a vontade ser livre. Esta parte começou a descer. Começaram a perder as virtudes. Virtudes são vidas que se transformaram em outro corpo de vida que deu origem a um foco de luz. Conforme eles iam perdendo as virtudes, elas iam se reunindo. E esse foco de luz, cada vez maior, começou a esquentar. Esquentando a planície, começou a sair da planície uma resina, origem da terra, e a planície, origem da água. Até que veio a extinção desses corpos, uns tantos em cima da resina, que já tinha virado cinza, e outros tantos em cima da planície, razão dos dois sexos. Os que se extinguiram em cima da resina, o sexo feminino, e os que se extinguiram em cima da planície, o sexo masculino. Isso na extinção do corpo deles,
se transformaram em outro corpo de vida, que é o de animal de origem racional. Os primitivos corpos eram monstrinhos, e depois monstrengos, depois monstros, depois monstrões, depois monstrondontes, porque foram evoluindo e se aperfeiçoando como ia progredindo a deformação. Nessa altura, guinchavam, urravam e acenavam. Se entendiam por meio de acenos, urros e guinchos. Depois passaram para a fase dos primitivos selvagens, e conforme a planície ia se deformando e a resina, foram perdendo as suas virtudes com o decorrer da deformação. Essas virtudes foram se reunindo, a causa de outros seres como a lua, as estrelas e os planetas. Das virtudes da resina e da planície, formaram os outros seres celestiais, conforme tudo ia se deformando, tomando forma da deformação com a profundidade, perdendo as virtudes. E essas virtudes se reunindo e se transformando em outros corpos de vida. E assim foi a causa e a origem das estrelas e dos outros planetas existentes. Prosseguindo, a fase dos primitivos selvagens que não falavam. A segunda fase, a terceira fase, a quarta fase, a quinta fase, até que começaram a gungunar e a soltar a voz. Aí começaram a perceber as coisas e ter entendimento, porque eram bichos, não se entendiam. Até que findou essa fase e entraram na fase dos entendimentos por evolução natural da natureza. Até que chegou o início da civilização. No início muito longo, até chegar o princípio dos entendimentos e compreensão. Então, na fase dos primitivos selvagens, usavam locas de pedras e malocas. Com o adiantamento veio as choças e as palhoças. O princípio da evolução do pensamento, que veio evoluindo cada vez mais, até hoje, para daí terminar a fase do pensamento e passarmos para outra fase, que é a fase do raciocínio, a fase racional, a fase da volta de todos para o mundo racional. A extinção do racional causou a transformação do princípio e origem dessa deformação de animal racional, a causa da origem nossa ser de racional. Extinção de uma classe se transformando em outra classe. A classe de racionais em extinção se transformando para a classe de animal dessa origem de racional. E de formas que antes de ser animal racional, era racional em extinção. Antes de ser racional em extinção, era racional puro, limpo e perfeito, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E a revelação minuciosa desse pequeno resumo está em toda a obra de cultura racional dos livros Universo em Desencanto.